Nós temos considerado algumas das dispensações que Deus estabeleceu. Temos visto a primeira, a segunda e a terceira, vendo algumas das suas características. E hoje vamos ver, se Deus nos permitir, a quarta dispensação, a dispensação da promessa ou dos patriarcas. Para isto vamos ler algumas passagens, começando em Gênesis, capítulo 12. Gênesis e o capítulo 12. Mais uma vez, vamos apenas selecionar alguns versículos, não vamos ler a passagem toda. Capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Vamos agora para Ezequiel. 2 versículos em Ezequiel, capítulo 20. A profecia de Ezequiel, capítulo 20. E vamos ler o versículo 7. Capítulo 20, versículo 7. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Agora vamos para o Novo Testamento, lendo primeiramente em Gálatas, capítulo 3. A carta aos Gálatas, e o terceiro capítulo, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Finalmente, em Hebreus e o capítulo 11. A carta aos Hebreus, capítulo 11, começando no versículo 8.
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Isto será suficiente para a nossa leitura, e que Deus nos dê entendimento da sua palavra. Temos lido algumas referências à quarta dispensação. E quando começamos a considerar esta dispensação, logo de início vemos algo diferente. Nas dispensações passadas, observamos como Deus estava tratando com este mundo, com esta raça humana. Mas agora, iniciando a quarta dispensação, Ele não introduz uma nova época em relação ao mundo inteiro, mas Ele escolhe um homem. Ele separa um homem. Ele chama Abraão de Ur dos Caldeus e manda que ele saia da sua terra, da casa de seu pai, do meio da sua parentela. E Deus chamou aquele homem para sair. Deus está começando agora, nesta quarta dispensação, a introduzir um aspecto novo deste plano maravilhoso. Temos visto que Ele já indicou desde a primeira dispensação que o seu plano é que este mundo seja governado por um homem, governado para Deus. Depois da entrada do pecado, observamos como Deus revelou que o caminho de reconciliação é o caminho de substituição. O pecador só pode voltar a Deus nos méritos da morte de um substituto aceitável a Deus. Observamos também como Deus revelou algo do seu caráter. Ele se revelou como um Deus de misericórdia, um Deus de graça infinita, um Deus fiel. E depois dessas revelações, já deixando mais ou menos claro o seu plano inicial, ele agora começa a entrar em detalhes. Ele chama um homem, separando ele dos demais, porque agora, através deste homem, ele vai demonstrar ao mundo algo mais do seu plano. Ele está começando a mostrar que apesar da grandeza do seu plano, apesar da grandeza da sua graça, nem todos
vão desfrutar desta maravilha. Nem toda a raça humana será salvo. Alguns sim, outros não. Ele chama um homem e tira ele do mundo. E para este homem, Deus dá revelações. As revelações nesta dispensação realmente são promessas. E Ele dá muitas promessas a Abraão, e é por esta razão que chamamos esta dispensação de a dispensação da promessa. E essas promessas foram dadas a Abraão e aos seus filhos Isaque e Jacó, e por esta razão alguns chamam esta dispensação de a dispensação dos patriarcas. Não importa o nome que dá, seja a dispensação da promessa, porque inclui grandes promessas, ou seja a dispensação dos patriarcas, porque as promessas foram dadas aos patriarcas. É uma dispensação maravilhosa que revela algo importante do propósito de Deus. Não vamos entrar em todas as promessas, mas eu quero destacar 3. Quando Abraão foi chamado, Deus prometeu fazer dele uma grande nação. Uma nação. Deus prometeu no capítulo 13 dar-lhe uma terra rica e grande, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Além de tudo isto, Deus prometeu um descendente. E se você lê as passagens em Gênesis, você vai ler a respeito dessa descendência e vai pensar que ele está falando da descendência natural. Com a luz do Novo Testamento, você vai ver referências a uma descendência espiritual. Mas ainda há um terceiro aspecto, conforme lemos em Gálatas capítulo 3. O Espírito Santo, em Gálatas 3,16, cita o livro de Gênesis, dizendo que Deus disse a tua posteridade, ou o teu descendente. E o Espírito Santo destaca a forma singular daquela palavra. A tua posteridade, não posteridades. Ou se preferir a palavra descendente, o teu descendente, não os teus descendentes. É singular. E o Espírito Santo frisa isto e explica isto. Ele diz ao teu descendente que é Cristo. Então, logo no livro de Gênesis, nesta quarta dispensação, Deus dá promessas ao patriarca Abraão a respeito de uma nação que havia de nascer, uma terra que seria possuída e um descendente, o Senhor Jesus Cristo, que havia de vir, e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Promessas realmente maravilhosas. Vamos agora para a responsabilidade de Abraão e dos patriarcas naquela dispensação. Tendo recebido tão grandes promessas, eram responsáveis perante Deus para crer naquelas promessas, para crer e agir de acordo com aquelas promessas. Vemos isto claramente em Hebreus capítulo 11. E vemos como era difícil crer naquelas promessas. Às vezes nós olhamos para trás
e culpamos o povo de Deus do Velho Testamento pelo seu fracasso, porque não levamos em consideração as dificuldades que eles enfrentaram e também esquecemos do nosso próprio fracasso. Mas veja as dificuldades deles. Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, uma cidade adiantada, uma cidade bonita. Chamou Abraão para sair, deixando uma vida estável, para sair sem saber para onde ia. Veja bem este aspecto. Chamado para abrir mão do certo, do seguro, para enfrentar o desconhecido. Você teria fé para fazer isto? E Abraão saiu sem saber para onde ia. Chegou na terra de Canaã e Deus lhe disse: anda por essa terra na sua largura, no seu comprimento, porque toda esta terra darei a ti. Esta é a tua terra. Até no livro de Gênesis, mais para frente, Deus disse outra vez para Abraão: esta terra tenho dado a ti. Mas em Hebreus capítulo 11 lemos que Abraão e os demais patriarcas peregrinavam na terra, morando em cabanas, como em terra alheia. Não possuíram nem 1 centímetro quadrado. Mas Deus disse: a terra é tua. Mas os cananeus habitavam na terra. E quando chegou aquela hora de prova, quando a esposa de Abraão faleceu, ele precisava de um pedaço de terra para enterrar a sua esposa. Ele teve de tirar dinheiro do bolso e comprar a terra que Deus disse era dele. A promessa de Deus era: a terra é tua. Na realidade, ele não possuía nada. Você teria fé para continuar crendo? Abraão, Isaque e Jacó peregrinavam na terra. Deus disse era deles. Os cananeus eram os donos. Abraão recebeu outra promessa, a promessa de um descendente. Os anos passaram e não nasceu filho na sua casa. Ele ficou velho, quase 100 anos de idade, como Hebreus diz, já amortecido. E a sua esposa Sara passou da idade de dar à luz. E a promessa não foi cumprida. Você teria fé para continuar crendo? Abraão creu em Deus. Isto lhe foi imputado por justiça. E ele creu, apesar das circunstâncias, apesar das evidências. Quando tudo ao redor disse: a promessa falhou, Abraão creu. E não apenas Abraão, mas Isaque creu e Jacó creu. Pois lemos em Hebreus capítulo 11 que todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa.
Deus falhou, prometeu, eles viveram esperando, eles morreram sem receber. Deus falhou de forma alguma. A promessa será cumprida. Em grande parte foi cumprida. Na sua totalidade será cumprida. Eu gostaria de parar aqui um pouquinho e aplicar isto ainda mais aos nossos corações. Porque embora estejamos hoje numa dispensação diferente, ainda é verdade que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós olhamos para Abraão, Isaque e Jacó, vemos exemplos de fé. E Deus requer de nós a mesma fé. Não uma profissão de fé da boca para fora, mas uma fé verdadeira. Tiago capítulo 2 diz: a fé sem obras é morta. A fé verdadeira produz obras, infalivelmente. E onde não existem as obras, não existe a fé. Mas precisamos entender o que são as obras que a fé produz. Não são aquelas obras que os homens descrevem como boas obras. São obras que o homem natural não entende. São obras que o homem natural não faria. Obras que o homem natural condena, porque ele não entende. Quando Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, saiu sem saber para onde ia. Os seus vizinhos condenariam aquele ato, diriam que ele ficou louco, abandonando uma vida estável e garantido para sair levar a sua família para o desconhecido. E Abraão nunca teria feito isto se não fosse pela fé. Mas em Tiago capítulo 2, onde lemos das obras da fé, o Espírito Santo nos dá dois exemplos. Ele cita primeiramente Abraão e depois Raabe. Ele cita as obras desses dois, dizendo que foram justificados não somente pela fé, mas também pelas obras. E imediatamente alguém pensa que isto entra em choque com Romanos, que diz que não somos justificados pelas obras, mas sim pela fé. Mas não há contradição. Nós somos justificados pela fé, mas a fé que justifica jamais existe sem as obras. A fé que salva produz obras. Mas vejam como são as obras. Abraão ofereceu seu filho Isaque lá no Monte Moriá. Foi lá com um propósito: matar seu próprio filho. Raabe, ela traiu a pátria, escondeu e cooperou com os espias de Israel, traindo a sua pátria. Estas obras não teriam justificado Abraão ou Raabe diante dos homens. Eu já ouvi muitos dizer que somos justificados pela fé perante Deus e pelas obras perante os homens,
Mas Tiago capítulo 2 não ensina isto. Em primeiro lugar, nenhum homem viu as obras de Abraão lá no monte de Moriá. Ninguém viu a obra de Raabe quando escondeu os espias. Não foram justificados diante dos homens. E se os homens tivessem visto Abraão levantando a faca para matar o filho, teriam condenado Abraão? Se tivessem descoberto a Raabe escondendo espias, teriam condenado a Raabe? Mas Abraão agiu assim porque Deus falou. Raabe agiu daquela forma porque ouviu a palavra de Deus. A fé produziu obras que pareciam estranhas, obras que os homens condenariam, obras que só a fé pode apreciar. E se você tem uma fé salvadora, haverá na tua vida evidência de uma obra que o mundo não entende. Eu lembro pouco tempo depois da minha conversão, um ex-colega me encontrou na rua e ele disse: a nossa amizade acabou. Falei: por quê? Disse: não te entendo mais. Você não é o velho Ronaldo. Eu fui embora preocupado, até que lembrei desta passagem da Bíblia. Graças a Deus a vida mudou, e mudou de tal forma que o ex-colega não entende a mudança que aconteceu. E acontece onde há fé. O mundo não entende como você pode apreciar uma reunião como esta. O que tem aqui para atrair, para agradar? O mundo não entende. Acha uma coisa monótona, uma coisa sem sentido. Ficar parado uma hora escutando alguma coisa da Bíblia. Que graça tem nisto? Pelo menos alguma coisa para nos animar e divertir e alegrar. Mas que alegria tem numa reunião simples como esta? A fé aprecia. Mas quem não tem oração? Ficar uma meia hora de joelhos orando, mas o que você vê nisto? Eu lembro do tempo na minha vida quando o último lugar que eu queria estar seria numa reunião de oração. Nunca pensei em entrar numa reunião de oração. Me converti numa quinta-feira. Fiquei sabendo que na sexta-feira à noite há uma reunião de oração em tal lugar. Ninguém me convidou. Fui um dos primeiros a chegar na porta esperando a porta abrir. São essas mudanças que a fé produz. Muda os desejos. Nós precisamos correr mais um pouco. Vamos pensar um pouco agora no relacionamento que existia entre Deus e Abraão naquele tempo. É muito precioso. Quando nós chegamos no livro de Crônicas, capítulo 20, e o versículo 7, vemos o rei Josafá orando a Deus. E aquele rei entrando na presença de Deus, ele fala com Deus, dizendo: Abraão é teu amigo. São essas palavras que quero destacar. Aquele rei Josafá podia dizer a Deus: ó Deus, Abraão era teu amigo. Um relacionamento tão íntimo. Abraão era amigo de Deus. Josafá sabia disto. O próprio Deus reconheceu isto, pois na profecia de Isaías, Deus disse: Abraão é meu amigo. E séculos depois, no Novo Testamento, Tiago capítulo 2, versículo 23, o Espírito Santo disse: Abraão é o amigo de Deus. E o que significa esta amizade? Eu vou citar um exemplo só.
Gênesis capítulo 18, Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, mas Deus não tomou aquele passo sem antes comunicar com Abraão. Ele disse em Gênesis 18: ocultarei eu a Abraão o que faço? Abraão era amigo de Deus, um amigo tão íntimo que Deus lhe revelou os seus propósitos. E meus irmãos, minhas irmãs, você já leu João capítulo 15? João capítulo 15, o Senhor Jesus disse: vós sereis meus amigos. A mesma palavra, o mesmo relacionamento. Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que seu Senhor faz, mas vos chamo de amigos, porque Ele nos fez conhecer a vontade do Pai. Que privilégio era de Abraão estar tão perto de Deus, que Deus podia revelar-lhe a sua vontade. Que grande privilégio é nosso hoje, sermos amigos, aqueles a quem Deus comunica a sua vontade. Está tudo aqui neste livro. E dentro de cada um que crê está o Espírito Santo para nos ensinar e nos guiar em toda a verdade. Amigos de Deus. Mas Ele estabeleceu uma condição: se fizerdes o que eu vos mando. Lembra do aviso que o Espírito Santo deixou? O amigo do mundo é inimigo de Deus. Vamos pensar agora no fracasso daquela dispensação, porque como as anteriores, esta também terminou em fracasso. Começou com um homem só, um homem chamado por Deus, um homem que era amigo de Deus, um homem de fé, um homem exemplar. Os patriarcas que seguiram, Isaac e Jacó, também viveram e andaram pela fé. E Hebreus capítulo 11 diz que todos esses morreram na fé, não fracassaram. Jacó desceu para o Egito, e tenho ouvido muitos dizer que aquele passo foi o fracasso dessa dispensação. Creio que não foi. Você lê no livro de Gênesis, Deus disse para Jacó: não temas descer ao Egito, eu estarei contigo e te farei voltar outra vez para esta terra. E ele desceu para o Egito com a aprovação de Deus e com a bênção de Deus sobre ele. Mas lá no Egito aconteceu o desastre. Desceu o patriarca Jacó, José já estava lá. Aquela geração estava desfrutando da bênção de Deus, andando na presença do Senhor. Israel ficou 4 gerações no Egito. Se quiser fazer as contas, ficaram 214 anos, não 400. 4 gerações. A primeira geração estava desfrutando da proteção de Deus e da bênção e da presença do Senhor. Mas as gerações sucessivas começaram a desviar de Deus. E é por isso que lemos em Ezequiel capítulo 20. Se entregaram à idolatria. Esqueceram do Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Começaram a adorar os deuses dos egípcios. E Deus falou com eles lá no Egito. Fracassaram, passaram para a idolatria.
Deus falou com eles, mandou seus mensageiros, mas eles recusaram ouvir. E então veio a retribuição, o juízo de Deus. Ele disse em Ezequiel 20, versículo 8: por isto eu mandei derramar o meu furor sobre eles na terra do Egito. Usou a opressão por meio de Faraó para castigar aquele povo fracassado. O fracasso desta dispensação foi a idolatria, e o juízo Deus fez cair sobre eles, derramando o seu furor, e o instrumento que ele usou foi Faraó, que os oprimia duramente lá na terra do Egito. Antes de encerrar, eu quero tirar uma lição prática e solene para nós. Vimos aqueles patriarcas andando pela fé, chegando na terra do Egito, ainda seguindo a orientação de Deus. E dentro de 3 gerações, havia mudado tudo. O povo se entregou à idolatria, a tal ponto que Deus derramou seu furor sobre eles. 3 gerações. Se nós voltamos um pouco atrás na história, talvez alguns dos mais idosos lembram de um tempo quando igrejas como esta andavam na simplicidade do modelo do Novo Testamento. E em muitos lugares hoje, a simplicidade que caracterizava o tempo dos nossos pais, dos nossos avós, já foi abandonado. E como Israel começou a imitar os costumes dos egípcios ao seu redor, essas igrejas têm imitado os costumes das denominações e têm desviado tanto que hoje em alguns lugares é quase impossível ver algum resto daqueles princípios tão simples e tão singelos. Deus ainda está avisando, como Ele avisou nos dias do Egito. Mas naquele tempo eles recusaram ouvir, e o furor de Deus caiu sobre eles. Deus ainda está falando em nossos dias. Ele está à porta e bate. Mas até quando? Nós não sabemos. Que a lição da 4ª dispensação possa falar bem alto nos nossos corações. Que nós possamos abrir os nossos ouvidos à voz do Senhor e voltar a praticar a simplicidade do modelo que Ele deixou neste livro, para que Ele possa derramar sobre nós a sua bênção, chuvas de bênção, e não torrentes de furor. Que assim seja. Amém.